Bora, Fel, mais um vídeo exclusivo pra vocês aí. Dois cortezinhos, o primeiro da ESPN, analisando aí a temporada de Rodrigo Garro com a camisa do Corinthians, o camisa 10 do Coringão aí, que fez uma temporada espetacular. E logo na sequência aí vai ter Augusto Melo ao vivo no Energia 97, aí, revelando bastidores do seu possível impeachment e também o motivo pela qual ele seguiu o Pogba, hein? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Olha os números do Garro pelo Corinthians em 2024. 62 jogos, 56 como titular, 90%, 13 gols, 14 assistências, 179 minutos para participar de um gol. E foi peça fundamental também nessa temporada, né? Me chamou até a atenção o número total de jogos do Garro, né? Tinha a impressão que era um pouco menos, mas enfim. Tinha que tirar ele do jogo. Porque teve uma época que era ele carregando muito do piano ali, né, Calçade? Mas depois, quando chegam outros caras, potencializa ainda mais o que é o Garro. Aí melhora o jogo dele, né? Exatamente, sem dúvida. Não adianta ter só o passador, né? Precisa ter quem vai receber a bola do passe. E 27 gols ele gerou, assim, ou marcando, ou com assistência, 27 gols, os números são expressivos. É outro jogador que veio e se adaptou. A gente fala, claro, olhar para o Memphis, parece que todo mundo vem, se adapta, arranja amigos imediatamente, né, começa a cantar, passear. Gente, não é assim todo mundo, as pessoas são diferentes, né? O Fausto Vera teve uma dificuldade muito grande em fazer isso, em se adaptar, não viveu bons momentos depois que chegou, acabou indo para o Atlético Mineiro, mas tinha interesse em voltar para a Argentina. Mesmo um jogador aqui do lado, um argentino, pode ter uma dificuldade, embora esteja próximo de casa, em 3 horas ele está em casa. Pega um avião, mas cada um sente de um jeito, né? E o Garro foi, pela história dele, né? É uma história de resiliência, de resistência, né? De tentativas, de um garoto pobre que conseguiu superar todas as dificuldades. Não é fácil você, um menino, de repente passa a viver sozinho, para poder alimentar esse sonho de jogar futebol. Então a gente precisa conhecer essas histórias muito bem contadas. E tá aí, é um vencedor, né? Foi um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro e desse Corinthians que saiu do nada pro tudo, no segundo turno. No primeiro semestre ele foi o grande acerto da gestão Augusto no futebol, das contratações. Já era um jogador que se destacava muito no Talleres, era considerado um dos melhores meias do futebol argentino. E ele também teve uma adaptação muito rápida, né? E ele é especial, tecnicamente, e a mentalidade dele, por tudo que ele passou na trajetória, é a mentalidade de um cara batalhador, que treina, que é profissional, que tenta conversar com os companheiros, né? E é uma liderança também desse elenco do Ramon Dias. E é uma máquina de criação. A gente viu aí muitas assistências, gols, tem um ótimo chute de média e longa distância. Poderia ter mais assistências se os companheiros tivessem ajudado um pouco mais no primeiro semestre. Então, assim, é um dos melhores meias que a gente tem hoje no futebol sul-americano e ele esteve presente na minha seleção do Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve uma segunda colocação de retorno e terminou com uma vaga ali em Libertadores, muito também por conta do Garro. Obviamente tem o Memphis Depay, tem o Yuri Alberto, mas o Garro para mim é a peça que faz esse sistema ofensivo funcionar, porque ele é diferente, muito diferente com aquela canhotinha. E o principal, por isso que o torcedor o ama, ele se sacrifica demais, ele corre o campo inteiro, ele dá carrinho para marcar, então assim, é mais um louco no bando. Foi uma contratação certeira e o Corinthians foi muito competente quando buscou o Garro. E vem dos lances aqui, né? A gente tá vendo os gols do Garro. Não deixa a entrada da área pra ele, né, gente? É um só convite. Gol da entrada da área, cara. Aí Isso é impressionante. Olha lá, mais uma. Convite, ó. Tá muito. Impressionante. Largaram a entrada da área, ele só mandando a canhota. Corinthians! Corinthians, o De Paula faz a honra. Obrigado, Já tem convidado aqui, né, De Paula? Então, vamos começar. Pois é, agradecendo ao presidente Augusto Melo, né, a intermediação da DAI, assessora, gente finíssima, Augusto também, numa reunião agora lá no Parque São Jorge, se colocando à disposição aqui do Estádio 97 para trocar uma ideia com o torcedor corintiano. Tudo bem aí, Augusto? Tudo bem, graças a Deus. Tô aqui com o pessoal aqui na outra sala, mas é um prazer poder falar com vocês e não podia deixar de atender. Valeu, Augusto. Eu sei que bicho tá pegando, todo dia tem uma novidade. Quando parece que o negócio vai sossegar, já vem outra pemba pra segurar, mas segue o jogo. Augusto,
Queria que você fizesse um resumão aí desse ano, né? Seu primeiro ano na administração do Corinthians aí. O que você destaca de positivo, os eventuais equívocos cometidos, o que você aprendeu nesse ano, para tentar não repetir, né, os equívocos no ano que vem, porque o final de ano do Corinthians realmente foi muito bom. O torcedor corintiano está satisfeito, na medida do possível, com o que o time apresentou. Queria que você fizesse um resumão desse seu primeiro ano de gestão aí no Corinthians e se você envelheceu demais. Isso não tem como, né, cara? Completamente, não só eu, mas a família também, por tudo que nós passamos. Corinthians é isso, né? É uma bomba todo dia, turbulência todo dia, pela grandeza dele, né? A gente já estava acostumado com isso de vivência, mas vivência aqui como assessor, como diretor, como conselheiro, né? Mas agora como presidente realmente a coisa muda muito e não era exatamente o que a gente imaginava, mas hoje a gente como presidente é obrigação nossa e estamos aqui firme e forte, para o melhor do Corinthians. Eu costumo falar o seguinte, né, que o jogador quando chega, tanto de base, que eu fui diretor de base, né, o garoto quando chegava na base, ele tem que ter um tempo de adaptação, porque não é fácil vestir a camisa do Corinthians, e aí também cheguei a falar da comissão técnica também, principalmente quando é uma comissão técnica de fora, ela tem que entender, conhecer o Corinthians, o tamanho, a pressão do Corinthians, né, e eu como presidente também agora estou me encaixando nisso, né, leva um tempo de adaptação, mesmo porque pegamos um Corinthians numa situação complicada, muito, muito pior do que a gente imaginava, e a gente precisava também de um tempo de adaptação, entender umas situações, e o começo realmente teve turbulências, teve erros, teve acertos, era uma composição que nós tínhamos, eu cumpri minha palavra, e quando a gente percebeu que tinha algumas pessoas que não tinham capacidade de administrar, a gente acabou tirando fora e virou nossos inimigos, né? Então são pessoas que pensavam somente no cargo e não pensavam na instituição. E é assim que nós estamos aqui, pensando na instituição, trabalhando dia e noite, de segunda a segunda, largando família com o maior prazer. Foi para isso que eu me prontifiquei a ser presidente do Corinthians. E uma segunda janela, assim, que até me lembro muito bem, no jogo contra o Guarani, e eu deixei muito claro lá que daqui para frente eu iria pagar pelo meu erro, não pelo erro dos outros. Eu, graças a Deus, a gente sempre procurou fazer o melhor, mas paguei por erro de pessoas que não foi eu que cometi o erro, mas presidente, assumo, e com tudo isso a gente aprendeu para que a gente pudesse, uma segunda janela, ser muito pontual, não errar e conseguir, né, custos bem melhores, que é o que nós conseguimos, né? Mas também não culpo, porque quando a gente assumiu em janeiro, a gente não tinha um elenco, a gente não tinha credibilidade, não tinha dinheiro, ninguém queria vender jogadores para nós, e tivemos que ir aí de brano, de uma certa forma, pelas beiradas, e conseguimos montar um time, e aí eu vi que o grande problema nosso era dinheiro, era receitas, né? E eu corri atrás, fui buscar as maiores receitas de história de um clube de futebol brasileiro, né? Foram muitas receitas boas que vai impactar o ano que vem. Com isso a gente conseguiu equacionar para poder manter os salários em dias, porque a gente não tinha aí, a gente tinha fundo de garantia atrasado, direito de imagem atrasado, bichos atrasado, e hoje a gente está indo para o 5º mês com salários antecipados, com contas bloqueadas, com toda dificuldade, a gente está honrando nossos compromissos. E o acerto está isso, foi equacionar de uma certa forma as nossas receitas e jogadores pontuais, né? E o término do Campeonato Brasileiro, que ninguém esperava, e a gente confiava, a gente sabia que a gente ia sair dessa zona de conforto, claro que fomos longe demais, né? Mas a gente tinha confiança pelo elenco que nós estávamos montando, pelo entrosamento, pela família que a gente criou hoje dentro do nosso CT. Boa, Augusto, o Mano tá com a gente, o grande Mano, você conhece bem, né? Vai lá, Mano. Fala, Augusto, tudo bem? Boa tarde para você, prazer em falar contigo aí. Obrigado também aí pela participação, sei que você está num momento importante aí dentro do clube, inclusive em reunião aí com o departamento jurídico também, e creio eu, Augusto, que um dos principais temas aí que vocês estão debatendo é justamente a derrota que vocês tiveram ontem na justiça, pelo fato do Tuma ter conseguido derrubar aquela liminar que suspendia a votação do impeachment, que deve acontecer principalmente agora, talvez, na primeira quinzena de janeiro. É um momento importante do clube, inclusive até com relação a possíveis contratações, Augusto. E pelo que a gente está entendendo do próprio conselho do clube, eles devem votar a favor do impeachment. Acontecendo isso, você automaticamente não é empichado, mas você tem que se distanciar do cargo e ceder aí o cargo para o vice, aí, que é o Osmar Stabile. Num momento, repito, importante para o clube, que a gente está falando de contratações, a gente está falando possivelmente aí de planejamento para o ano de 2025. Como é que vocês estão reagindo diante aí desse revés, né, que vocês tiveram na justiça com relação aí ao pedido do Tuma, que agora foi acatado, derrubando a liminar que vocês tinham conseguido, Augusto? Boa tarde.
Boa tarde, mano. É um prazer. Você lembra que eu falei lá no Arena, né? Que se tivesse mais uns joguinhos, nós passávamos alguns clubes, Sim. né? E fui o único voto a favor do Botafogo aquele dia e deu certo. Foi Bom, mesmo. Liminar, os advogados falam isso, né? Liminar, ela foi feita para ser derrubada, né? A gente já sabia disso, que mais cedo ou mais tarde isso poderia acontecer, a gente já estava preparado para isso. Mas o meu foco, mano, é aqui, ó, véspera de final de ano aí, à beira de Natal, à beira de férias de todos, de recesso, a gente está preocupado em trabalhar para o Corinthians, cara. A gente está aqui dia e noite trabalhando, montando um planejamento para 2025, coisa que o Corinthians nunca teve na história do Corinthians, um planejamento assim como estamos fazendo agora. Então a gente está muito tranquilo quanto a isso. Enquanto a gente se preocupa em fazer planejamento, outras pessoas se preocupam em causar discórdia. A gente está preparado para isso, mano. Eu não tô preocupado com esse negócio de impeachment, mesmo porque a gente sabe que hoje a gente tem um conselho muito mais atuante do que antes. A gente construiu um conselho praticamente independente. São pessoas hoje que querem o bem do Corinthians. E eles sabem o que vão fazer. Porque eu vou te dizer uma coisa, mano. Se isso acontecer, vai ser uma calamidade aqui dentro do Corinthians. Vai pagar todo um planejamento, mesmo porque existe uma confiança da diretoria, dos atletas, que apostam muito nisso. Os atletas hoje é uma união muito grande, um entrosamento que eu nunca tinha visto aqui dentro. E o meu foco hoje é fazer o planejamento para 2025 e dentro disso os conselheiros vão decidir, a responsabilidade é deles, a gente está muito tranquilo quanto a isso. Augusto, pro ano que vem, né, já projetando o ano que vem, o Corinthians tem um elenco bom, tem um elenco competitivo agora, as contratações que chegaram encaixaram, né? Isso é fato, o time tá jogando bem, é uma sequência invicta aí que o torcedor tá muito empolgado. A expectativa pro ano de 2025 é muito boa. A pergunta que fica é a seguinte: a diretoria de futebol, a comissão técnica já se reuniu pensando em contratações, tem recurso para contratar? Como é que tá essa situação? Vocês já pensaram nisso? Já avaliaram? Ou com esse elenco que tá aí é possível disputar 4 competições no ano que vem? Olha, a gente, como eu falei, a gente está muito focado aqui no planejamento e a gente se fala, hoje mesmo eu falei com o Fabinho 3 vezes, a gente está se falando direto, a comissão ela está analisando, vendo se há alguma necessidade de alguma posição, algum atleta para compor elenco, ou até mesmo, né, para chegar a ser titular, disputar a posição, enfim. Hoje o elenco do Corinthians é muito qualificado, é uma briga para ser titular, e isso é uma briga saudável, muito boa dentro do elenco, cada um ali fazendo a sua parte para ser titular, e a gente fica muito satisfeito com isso, porque hoje, graças a Deus, quando o Ramon olha para o banco, vai trocar um atleta, o que vai entrar é do mesmo nível, e a gente fica muito satisfeito com isso, sabe que a qualidade não vai mudar. Então a gente está muito tranquilo com isso, a gente está se falando direto, e eu deixei muito claro isso. Se houver alguma necessidade, principalmente a gente numa pré-Libertadores agora e Copa do Brasil, a gente não vai medir esforços para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso elenco. Eu estou nessa dependência, se vai haver alguma necessidade para que a gente possa trabalhar em cima disso. A gente está muito tranquilo, mesmo porque nós vamos fazer o que nós fizemos nessa segunda janela, muito pontual. Atletas que estão em fim de contratos, né, empréstimo, enfim, ou com uma condição financeira muito melhor, porque hoje, graças a Deus, o Corinthians está dando essa estrutura para que qualquer jogador hoje até peça para vir jogar no Corinthians, nos ligam se oferecendo, coisa que eu nem imaginava acontecer num primeiro ano, mesmo porque nós tivemos um começo de ano difícil, com falta de pagamentos em dias, enfim, que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo honrar todos os nossos compromissos dessa gestão e principalmente da gestão passada, que é pagar dívidas todo dia. Isso está qualificando a gente, está dando credibilidade no mercado para que esses atletas no qual a gente procura ou até mesmo se oferece, dar essa estrutura para que ele venha jogar no Corinthians. Bom, Augusto, cumprindo o que a gente combinou, né? O Mano vai fazer uma última pergunta para você, né? A gente combinou, a Dai também muito generosa. Vai lá, Mano, pra gente encerrar com o Augusto, que a pemba tá grande lá no jurídico. Então eu agradeço novamente a participação do Augusto. Augusto, eu vou fazer 2 perguntas rápidas aqui em uma só. Então, para até simplificar aqui, ficar fácil de você responder e você continuar aí com a sua reunião, que eu sei que é muito importante. A primeira, eu já te fiz essa pergunta no Arena, mas vou repetir porque eu acho que é importante a gente falar sempre desse tema. O impeachment que você pode sofrer está sendo motivado pela profissionalização que você está pregando no clube, ou seja, colocando profissionais competentes em algumas áreas que não eram
de profissionais capacitados. Por exemplo, diretoria de futebol. Era aquele incapaz do Rubão, hoje está o Fabinho Soldado. O Fred Luz, que chegou também para ser um CEO do clube. São esses os pontos pelo qual estão pedindo o seu impeachment. E para finalizar, você já pode responder as duas de uma vez. O fato de você ter começado a seguir o Pogba no Instagram, tem alguma coisa a ver já pro ano de 2025 ou não? Bom, vamos lá. Não tenho dúvida que esse impeachment é motivado por poder, mesmo porque, mano, até me dá nojo, rapaz. Eu fico muito chateado quando falam de vai-de-bet, quando falam de gestão temerária, porque nós estamos aqui, cara, trabalhando pro bem do Corinthians. Todos que estão nos apoiando, isso é incondicional. O clube, eu tenho mais de 90% das pessoas me apoiando, justamente porque eles sabem o trabalho profissional que nós estamos fazendo. A torcida, o ingresso barato, pode ver que a cada jogo a gente bate recorde de receita, recorde de renda, de público. Aqui dentro do clube, todos satisfeitos, sócios, quem tem comércio aqui dentro. Eu estou esticando o prazo de pagamento, eu nunca aumentei aqui a mensalidade. Pela primeira vez um presidente assume o clube social, não aumenta a mensalidade. Pela primeira vez um presidente mantém o ingresso congelado 1 ano em todos os torneios. E eu sempre deixei claro, eu vou buscar receita dos meus patrocinadores, eu não vou sangrar o meu torcedor. E estou fazendo isso, fiz isso, estou trabalhando por bem do Corinthians. Talvez isso esteja incomodando alguém. E nós estamos trocando contratos, que não é bom para o Corinthians, por contratos muito bom para o Corinthians. Busquei mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians numa fase complicada. Imagina a gente agora numa fase boa, o que dá para ser feito com o Corinthians. Tirei uma camisa que valia 70 e poucos milhões de patrocínio, já estamos em 150, passando de 150, poderia já estar mais de 200 milhões, só não está porque justamente esses anti-corintianos, essas pessoas que se dizem corintianas, ficam jogando essa história de crime organizado, de vai-de-bet, de impeachment. Isso atrapalha porque eu estou negociando com clientes, com patrocinadores, então isso mancha a imagem, as pessoas ficam em dúvida e pedem para mim esperar um pouco, a poeira baixar. Então tudo isso aí prejudica. E o Corinthians nunca teve um profissionalismo, nunca teve um planejamento assim como está tendo agora. E nós estamos qualificando isso, mas infelizmente isso está incomodando alguém, porque não tem embasamento, mano, não tem legitimidade, não me deram o direito de defesa. Não tem motivo para isso. Eu quero entender se o próprio CORE, que é o órgão responsável, que o próprio Conselho deliberou ele para investigar, o próprio CORE deixou claro que o ideal seria a suspensão do processo até o término do processo da vai-de-bet, que é o que eles falam, e não tem embasamento, e já foi declarado que o Corinthians é vítima, enfim. Por que isso? A gente quer entender, né? A gente quer entender por que essas pessoas, porque a véspera de final de ano, tudo isso acontecendo. Por que não deixa o Corinthians tentar andar? Por que não deixa o Corinthians crescer? Aí teve conselheiro que chegou na reunião do conselho, pegou o microfone e falou: se você até o dia 23, Augusto, não mandar o Fred Luz embora, nós vamos ser contra você. E eu falei, tá aí, eu estou profissionalizando. Se quiserem me tirar, me tirem, mas vão estar me tirando porque eu estou fazendo coisa boa pro Corinthians. Eu costumo dizer o seguinte: quem me colocou aqui foi Deus, só me tira Deus, mano. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. E quanto ao Pogba, eu sigo as pessoas que me agradam, me interessam, no sentido de entender a vida extra-campo, campo, enfim. Hoje eu sigo muita gente, mas não tem nada disso, é só mesmo o fato de querer seguir uma pessoa que está aí, que teve um problema, mas é uma pessoa de qualidade muito grande e vai passar por cima de tudo isso. Valeu. Ô Augusto, muito obrigado, viu, cara? Interromper aí a sua reunião aí no jurídico. Brigadão aí pela moral com o Estádio 97. Agradeço demais a Dai também, a assessora aí, que foi muito bacana também intermediar essa ligação. O torcedor do Corinthians, ele pensa no Corinthians. Então a gente quer que quem esteja à frente do Corinthians viva pelo Corinthians, brigue pelo Corinthians e ajude o Corinthians, independentemente de quem for. Então a gente deseja aí que você tenha uma boa sequência e consiga aí fazer com que o Corinthians no ano que vem, pelo menos, conquiste um título. Augusto, a gente vai interromper, né, que você tem a reunião, agradecendo demais por 2 motivos. Apareceu um outro motivo aqui, Augusto. A audiência subiu tanto que os transmissores da rádio eles estão pegando fogo aqui. É muita audiência, Augusto. Então nós vamos ter que desligar. Me desculpa, Augusto. Valeu! Um abraço. Valeu.
Revelações importantes aí do Augusto Melo aí, falando da oposição e também sobre o Pogba. E agora, Fel, pra finalizar o vídeo aqui rapidinho, esse rumor aí que tá dando que falar do Pogba no Corinthians aí, parece que já tem que meio com o veredito oficial da diretoria. Tudo começou com uma conversa distante aí, com a chegada de Memphis Depay e outros craques europeus aí, desembarcando na América do Sul. O nome do Pogba aí ganhou força no Parque São Jorge, e a Fel começou a sonhar com o francês aí pra próxima temporada para reforçar o Corinthians, ao lado aí de Memphis Depay. Porém aí, segundo o GE, o clube já até bateu o martelo aí, e parece que não vai ter interesse em contratar um medalhão francês. A expectativa mesmo é para um pacotão de transferências, de contratações para a próxima temporada. E o Corinthians aí espera contratar até 4 jogadores, priorizando as posições aí de zagueiro, de lateral esquerdo, meio campista e um atacante para fortalecer o elenco. Enquanto isso aí, o Pogba e seu staff aí preferem continuar na Europa, mesmo após um longo período afastado aí por doping. Por outro lado também aí, a patrocinadora master do Coringão, que ajudou a trazer o Memphis Depay ao Corinthians, e o goleiro Hugo Souza, segue disposta a investir aí em mais uma estrela para o timão. A gente fica nessa guarda aí, será que vai pintar mais um craque aí pro ano que vem, ao lado de Memphis Depay aí, seja no ataque, no meio de campo ou na zaga? Mas aí parece que é certo que a diretoria quer manter essa base forte para 2025 aí. O artilheiro e o Roberto e o técnico Ramon Dias estão nos planos para continuar levando o Corinthians ao mais alto nível aí no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ou qual seja a competição que o Coringão irá disputar aí na próxima temporada. Então é isso aí, comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo do nosso canal. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.